Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando o caderno de atividades, página 14. Modo indicativo, pretéritos. Modo verbal são as várias formas assumidas pelo verbo para indicar a atitude, de certeza, de suposição, etc., do falante em relação ao fato que comunica. Modo indicativo indica que a ação manifestada pelo verbo, com afirmações ou negações, é executada de maneira definida, não permitindo dúvidas sobre o fato. Exemplo: eu estudo, eu não estudo. Tempo verbal localiza um fato no tempo, passado, presente ou futuro, em relação ao momento em que se fala. Então, pretérito: tempo verbal que expressa um fato ocorrido antes do momento em que se fala, ou seja, no passado. São 3 os tipos de pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito trata-se de um fato ocorrido e finalizado no passado. Exemplo: eu já estudei. Então, começou e terminou. Tá no passado. Ok, eu já estudei. Então, esse é o pretérito perfeito. Pretérito imperfeito transmite a ideia de continuidade, isto é, de algo que ocorria com frequência. Pode também informar um fato que estava em desenvolvimento enquanto o outro ocorria. Exemplo: eu ficava muito neste lugar. Os alunos saíam quando o diretor entrou na sala. Olha lá. Então, olha lá, pode também informar um fato de que estava em desenvolvimento enquanto o outro começou. Uns alunos saíam, então uma ação aqui, ó, saíam quando o diretor entrou na sala. Olha lá. Um estava em desenvolvimento enquanto o outro ocorria. Agora o pretérito mais que perfeito exprime um fato ocorrido antes de outro fato no passado. Exemplo: ele já saíra quando sua irmã entrou na casa. A peça teatral já iniciara quando ela chegou. Então, olha lá, exprime um fato ocorrido antes de outro no fato passado. Então, ele já saíra quando a irmã chegou em casa, entrou na casa. Então, ele já tinha ido embora, por exemplo, quando a sua irmã entrou em casa. A peça teatral já tinha iniciado quando ela chegou. Olha lá. Então, esse é o mais que perfeito. Atenção, o pretérito mais que perfeito é um tempo pouco usado, pois os falantes da língua costumam substituí-lo por locuções verbais, como no exemplo a seguir. Quando eu liguei a TV, o filme já tinha terminado. Olha lá. Foi o que eu expliquei aqui, ó, no pretérito mais que perfeito, porque é mais comum utilizar uma locução, que é um conjunto de palavras, do que um advérbio, um adjetivo. Vamos lá. Atividades. Complete os espaços utilizando no pretérito imperfeito os verbos que estão entre parênteses. Então, vocês vão colocar os verbos que estão entre parênteses, ó, no pretérito imperfeito. Então, focas e golfinhos. Como é que eu coloco esse surgir aqui? Brincando em torno do barco. E ao dobrar dias, Point Halifax Island, onde o verbo é viver. E aí, como é que eu coloco aqui esse verbo? Como é que ele se encaixa? Uma simpática colônia de pinguins. O mar subitamente. E aí, o verbo mudar, eu preciso encaixá-lo aqui. O vento forte e as ondas formadas. O verbo é anunciar. Preciso encaixar anunciar aqui. O limite das águas abrigadas na Baía de Loderiz. O oceano livre pela frente. Então, é só encaixar os verbos nesses quadrinhos, fazendo algumas modificações. 2. Complete os espaços utilizando o pretérito perfeito, os verbos entre parênteses. Vamos lá. Como veleiro adernado pelo vento, sem ângulo de visão e em grande velocidade. O comandante, esse verbo errar precisa encaixar aqui. Posso colocar ele dessa forma? A manobra e. Olha aí, agora o verbo vir. Exatamente em cima de mim. Proa com proa, um choque tremendo. Pensei que fosse afundar. Todas as outras
todas as coisas soltas dentro do barco. Preciso encaixar o verbo voar aqui. E a antena de rádio instalada do lado de fora. Agora o verbo partir, preciso colocar aqui ao meio e caiu na água. Então, é só encaixar os verbos aqui no pretérito perfeito. 3. Na frase, eu o amei, mas não o amo mais. O verbo amar encontra-se respectivamente em que tempos do indicativo? Aqui é só você escolher a alternativa correta. Só escolher. 4. Nas frases abaixo, identifique os verbos e escreva em que tempo o verbal se encontra. Então, os times de vôlei entraram em quadra nesse domingo. E aí? Então, primeiro você vai me informar qual é o verbo da frase, qual que é o verbo, e vai me dizer se está no presente, no pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Só isso, na A, na B, na C e na D. Primeira coisa, localize o verbo. Depois você me informa qual é o tempo verbal dele. É pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito? Vamos lá, 5. Em que tempo o modo verbal se encontra o verbo em destaque? Então, a peça teatral já iniciara quando Marta chegou. Tem até um exemplo lá, falando disso. E aí? É só você escrever aqui. Agora responda, o que o uso desse tempo verbal nos informa a respeito da sequência dos fatos ocorridos? O que estava acontecendo aí? É como se você fosse explicar o que acontece aqui, ó. A peça teatral já iniciara quando Marta chegou. O que tinha acontecido quando Marta chegou? Só você explicar aqui. Vamos lá. Pontuação, vírgula entre sujeito e predicado. Pontuação. Os sinais de pontuação são usados para estruturar de forma lógica as frases escritas. A vírgula é usada para separar termos dentro de uma oração. Porém, lembre-se de que não se separam termos que mantêm íntima relação entre si. Sujeito e predicado. São termos essenciais porque constituem a estrutura básica de uma oração, ou seja, mantêm íntima relação entre si. Elas estão interligadas. Portanto, não se pode usar vírgula entre sujeito e predicado. Há atividades. Indique o sujeito e o predicado das orações a seguir. Então, A. Focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco. Quem é o sujeito? Lembra daquela vez que eu expliquei para vocês como é que acha o sujeito na frase? Então, localiza o sujeito, o que sobrar é predicado. A B é a mesma coisa, o comandante errou a manobra. Quem errou a manobra? Achei o sujeito, o resto é predicado. Eu havia esquecido meu casaco vermelho e uma máquina fotográfica no veleiro. Mesma coisa, faz a perguntinha, você acha o sujeito. O que sobra é predicado. D de dado. A tripulação mudou de tática. Então, faça a mesma perguntinha, localiza o sujeito, o que sobra é predicado. 2. Ainda tem mais uma aqui, ó. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas. Ok, então essa é aí. Mesma coisa, faz a perguntinha, localiza o sujeito, o que sobrar é predicado. 2. Complete as frases escrevendo um predicado para cada sujeito. Então, aqui é bem pessoal, você que vai escolher aí um predicado. Vai completar a frase. A viagem, o que você colocaria aí? Como foi sua viagem? O filme, eu e o comandante, o casaco vermelho, a equipe de vôlei, as crianças na minha rua, o que elas fazem? Então, é só você completar as frases, porque aí vai ser entendido como predicado. Vamos lá para a próxima. 3. Leia as frases a seguir e assinale a ou as alternativas em que o uso da vírgula está inadequado. Inadequado é que está errado. Então, aqui tem 4 opções que você pode marcar. Aí você coloca um xizinho aqui, ó, no qual que você acha que está errado, tá? Vamos lá. 4. Assinale a ou as alternativas em que o uso ou não da vírgula está
correto. Então, aqui, quais estão corretos? Você pode assinalar duas opções aqui da 4, tá? Duas opções. Aí, você vai marcar para mim um xizinho aí na letrinha. Agora, reescreva as frases que não apresentam o emprego correto da vírgula, corrigindo-as. Então, aqui embaixo, você vai colocar as frases que estão erradas e você vai corrigir, tá? Referente à pontuação, a vírgula. 5. No texto a seguir, qual vírgula deve ser eliminada e por quê? Então, ondas gigantes. Segundo oceanógrafos, algumas ondas do mar alcançam 18 metros de altura. São consideradas ondas gigantes. Qual que eu preciso tirar aí? E por que eu preciso tirá-la? Qual que é a vírgula? Ó, tem uma aqui, outra aqui. Qual das duas eu tiro e o porquê que eu tiro? Ok? Então, por enquanto, só isso. A gente continua na próxima aula, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.